Veja aqui, as 70 semanas, elas se alinham precisamente? Mas se a profecia for verdadeira? Ela muda tudo. A Bíblia não diz para irmos à igreja que acharmos certa. Em Apocalipse 12, 1:17, Deus identifica o povo dos seus últimos dias por duas marcas inconfundíveis. A maioria das igrejas tem uma. Algumas não tem nenhuma. Apenas um grupo na Terra tem ambas. E o que essas duas marcas são desafiará tudo que você pensava que sabia sobre onde você adora. Muitas pessoas hoje acreditam que Deus não se importa com a igreja que você frequenta, que cada denominação é apenas mais um caminho para o mesmo destino. Mas a Bíblia pinta um quadro bem diferente. No livro de Apocalipse 12, versículo 17, Deus identifica um povo específico no fim dos tempos. Eles são chamados de remanescente e não são definidos por um edifício, um nome ou uma tradição. Eles são definidos por duas marcas inconfundíveis. Eles guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Assim como Deus escolheu Israel no Antigo Testamento, um povo separado para levar sua verdade às nações, Ele tem um povo nos últimos dias, que levará sua mensagem final ao mundo. Há apenas uma igreja no mundo que está atualmente na brecha e construindo a cerca, reconstruindo os velhos lugares devastados. Isso não é arrogância, é um fardo. Deus não escolheu esse povo porque ele era melhor do que qualquer outro. Ele o escolheu porque alguém tinha que levar a verdade que o resto do mundo tinha esquecido. E que verdade é essa que eles carregam? Eles exaltam a lei oprimida de Deus e apresentam ao mundo o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa é a missão. A lei e o Cordeiro. A justiça e a misericórdia. Os mandamentos e a cruz. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inigualável, mas superior a todas em suas capacidades de ensinar a verdade e reivindicar a lei de Deus. Não porque o povo seja superior, mas porque a verdade que lhes foi dada o é. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12. Então, quais são essas marcas de identificação? A primeira é o que a Bíblia chama de testemunho de Jesus Mus. Apocalipse 19:10 nos diz claramente: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia lá. Portanto, a Igreja de Deus nos últimos dias não estaria à deriva, tentando se guiar na escuridão dos tempos finais. Deus levantaria uma voz profética dentro desse movimento para guiar, advertir e ensinar. À medida que o fim se aproxima e a obra de dar o último aviso ao mundo se estende, torna-se mais importante para aqueles que aceitam a verdade presente ter uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos que Deus, em sua providência, vinculou à obra da mensagem do terceiro anjo desde o seu surgimento. Mas esse dom profético não foi a única marca de identificação. Essa igreja também recebeu um conjunto de verdades que a maior parte do cristianismo havia enterrado por séculos. Em 1844, algo extraordinário aconteceu. Um período profético em Daniel 8:14 chegou ao seu cumprimento até 2.300 dias. Então o santuário será purificado. Este evento abriu os olhos de um pequeno grupo de crentes para realidades que o mundo cristão havia esquecido há muito tempo. Eles viram através das Escrituras que Deus tem um templo no céu. E dentro desse templo está a Arca da sua Aliança, contendo sua lei. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi vista no seu templo a Arca da sua Aliança. Apocalipse 11:19. E dentro dessa lei, brilhando com clareza inconfundível, estava o quarto mandamento. O sétimo dia, o sábado. Não o domingo. Não um dia. Não um dia iludido pela
tradição humana, mas o dia que o próprio Deus separou na criação e escreveu com seu próprio dedo na pedra. E junto a isso, eles redescobriram que a Bíblia não ensina que os mortos vão imediatamente para o céu ou para o inferno. Ela ensina que os mortos dormem até a ressurreição, assim como Jesus disse sobre Lázaro em João 11. O sábado do quarto mandamento lançou seus fortes raios no caminho daqueles que andavam nas trevas. A não imortalidade dos ímpios foi reconhecida como um marco antigo. Essas não eram invenções novas. Eram verdades antigas, enterradas por séculos de tradição, agora trazidas de volta à luz. E com essas verdades veio uma responsabilidade diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Deus não levantou esse povo para ser uma opção entre muitas. Ele não lhes entregou a verdade para que pudessem aceitar menos lá sem questionamentos. A maior riqueza de verdade já confiada aos mortais. As advertências mais solenes e temíveis já enviadas por Deus ao homem foram confiadas a eles para serem dadas ao mundo. Pense nessas palavras com cuidado. A maior riqueza de verdade já confiada aos mortais. Essa não é uma afirmação pequena. É um peso que pesa sobre os ombros de cada pessoa que recebeu esta mensagem. Em um sentido especial, este povo foi colocado no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última advertência para o mundo que perece. Sobre eles brilha uma luz maravilhosa da palavra de Deus. Foi-lhes confiada uma obra da mais solene importância, a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Não há outra obra de tão grande importância que eles não permitam que nada mais absorva sua atenção. Essas três mensagens angélicas de Apocalipse 14 não são enfeites. São chamados urgentes a toda nação, tribo, língua e povo. Temei a Deus. A Babilônia caiu. Não recebais a marca da besta. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, 6, 6. Mas uma mensagem tão importante não pode ser levada por indivíduos dispersos agindo sozinhos. À medida que esse movimento crescia, tornou-se evidente que, sem alguma forma de organização, haveria grande confusão, e a obra não seria levada adiante com sucesso. Os ministros precisavam de apoio. Novos campos missionários precisavam de recursos. As igrejas precisavam de proteção contra falsos mestres. A verdade precisava ser publicada e distribuída por toda a terra. A organização não foi uma invenção humana imposta a um movimento espiritual. Foi uma necessidade divina. O sistema e a ordem se manifestam em todas as obras de Deus por todo o universo. A ordem é a lei do céu, e deveria ser a lei do povo de Deus na terra. No entanto, à medida que o fim dos tempos se aproxima, alguns argumentam o oposto. Dizem que os verdadeiros crentes devem romper com a religião organizada, agir de forma independente, seguir suas próprias convicções sem nenhuma estrutura ou responsabilidade. Essa ideia parece espiritual, mas é uma armadilha. A voz profética falou diretamente contra ela. Foi instruído pelo Senhor de que nesta obra não existe independência de todos os homens. E, novamente, à medida que nos aproximamos da crise final, em vez de sentir que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que aqui. Em uma cultura onde muitos dizem, eu amo Jesus, mas não preciso de uma igreja bole. Este é um desafio direto. Um exército disperso não pode lutar uma guerra coordenada. E a guerra em que estamos é a guerra mais séria da história do universo. Mas é aqui que a história toma um rumo doloroso. Porque a mesma igreja que Deus levantou para levar sua mensagem final começou a se parecer com os próprios sistemas de onde havia saído. Os líderes na sede desse movimento começaram a exercer um tipo de poder que não tinha lugar entre o povo de Deus. Uma reforma precisava passar pelas igrejas. Reformas precisavam ser feitas, pois a fraqueza espiritual e a cegueira estavam sobre o povo que havia sido abençoado com grande luz e oportunidades e privilégios preciosos. Como reformadores, eles saíram das igrejas denominacionais, mas agora agem à parte cura as igrejas agiam. A mesma coisa contra a qual protestavam nos outros, eles agora estavam fazendo eles mesmos. E piorou. Homens em posições de autoridade tiravam vantagem injusta daqueles sob sua jurisdição. Eles estavam determinados a submeter os indivíduos aos seus termos. Eles governariam ou arruinariam. O poder arrogante que foi desenvolvido como se a posição tivesse tornado os homens deuses
Me dá medo. E deveria causar medo. É uma maldição onde quer que seja exercido e por quem quer que seja. Decisões que deveriam ter sido tomadas localmente por pessoas que entendiam a situação local estavam sendo canalizadas por uma única Síria a milhares de quilômetros de distância. Missionários em países estrangeiros tinham que esperar meses por permissão para fazer o que seu próprio julgamento lhes dizia ser certo. Balho estava sendo estrangulado pelo controle centralizado. E então vieram as palavras mais devastadoras de todas. A voz profética, a mesma voz que guiou esse movimento desde o início, declarou abertamente a voz de Battle Creek, que era considerada autoridade em aconselhar sobre como o trabalho deveria ser feito, não é mais a voz de Deus. E, repito, já faz alguns anos que não considera a Conferência Geral como a voz de Deus. Essas não são palavras de alguém de fora criticando a igreja. São palavras de alguém que amava esta igreja mais do que a própria vida, mas que não conseguia ficar em silêncio enquanto a obra de Deus estava sendo corrompida pelo orgulho humano. O próprio Jesus advertiu sobre isso. Vocês sabem que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles e os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês? Agora, quando a maioria das pessoas ouve tudo isso, o instinto é simples. Vá embora. Comece algo novo. E os líderes são corruptos e a igreja falhou. Por que não ir embora e construir algo mais puro? Alguns tentaram exatamente isso. Eles pegaram as advertências sobre os fracassos da igreja, citaram-nas fora do contexto e os usou para justificar a separação. Mas a voz profética fechou firmemente essa porta. Vocês pegarão passagens nos testemunhos que falam do fim da graça do abalo entre o povo de Deus e falarão de uma saída deste povo, de um povo mais puro e santo que surgirá. Agora tudo isso agrada ao inimigo. Vocês entenderam? O inimigo de Deus é aquele que mais se beneficia da divisão. E Satanás se alegraria se conseguisse ter sucesso em seus esforços para se intrometer no meio deste povo e desorganizar. A instrução era clara. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou dividida em átomos independentes. Não há a menor consistência nisso. Não há a menor evidência de que tal coisa acontecerá. E aqui está o teste que todo crente precisa ouvir. Quando alguém está se afastando do corpo organizado do povo dos mandamentos de Deus, quando ele começa a pesar a igreja em suas balanças humanas e começa a pronunciar julgamento contra ela, então você pode saber que Deus não o está guiando. Ele está no caminho errado. Essa é uma das verdades mais difíceis de toda a Bíblia. Deus não abandona a sua igreja quando ela falha. Ele a corrige, ele a confronta, ele a disciplina, mas ele não a substitui. E foi exatamente isso que Deus fez. Em 1901, numa sessão da Conferência Geral, a voz profética se levantou diante dos líderes reunidos e exigiu nada menos que uma reorganização completa. Queremos começar pelo alicerce e construir sobre um princípio diferente. Deve haver mais de 1, 2 ou 3 homens para considerar todo o vasto campo. A obra é grande. E não há uma mente humana que possa planejar a obra que precisa ser feita. O chamado era para descentralização, para liderança compartilhada, para tomada de decisões regionais, para o fim do poder real que havia sufocado a vida da obra de Deus. Deus não colocou nenhum poder real em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. A obra tem sido grandemente restringida pelos esforços para controlar menos lá em cada linha. Deve haver uma renovação, uma reorganização. Poder e força devem ser trazidos para os comitês que são necessários. Novas conferências foram criadas, uniões regionais foram estabelecidas. A tomada de decisões foi distribuída, para que os líderes locais pudessem agir sem esperar meses pela permissão de uma sede distante. Não é necessário enviar milhares de quilômetros para obter conselhos, e depois ter que esperar semanas por uma resposta. Aqueles que estão no local devem decidir o que deve ser feito. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Os líderes ouviram, a reorganização ocorreu e a voz profética ficou surpresa. Nunca fiquei tão surpreso em minha vida quanto com a reviravolta que as coisas tomaram nesta reunião. Esta não é a nossa obra. Deus a fez acontecer. Anjos de Deus estavam andando entre os delegados. Os anjos de Deus estavam andando para cima e para baixo nesta congregação.
Quero que todos vocês se lembrem disso. E quero que se lembrem também de que Deus disse que curaria as feridas de seu povo. A reforma estrutural foi bem sucedida. Deus interveio e mudou o rumo do navio. Mas o reavivamento espiritual completo não veio. Não completamente. Em uma visão dada pouco depois, a voz profética viu que poderia ter sido uma cena de profunda confissão, arrependimento sincero e a derramamento do Espírito Santo. Regozijo como nunca antes se ouvira no tabernáculo. E então a visão terminou e as palavras vieram. Isto poderia ter acontecido. Tudo isso o Senhor estava esperando para fazer por seu povo. Todo o céu estava esperando para ser gracioso. A estrutura estava pronta. Os corações não estavam. Não completamente. Ainda não? E esse é o assunto inacabado que assombra a Igreja de Deus até hoje. Então, onde isso deixa a Igreja de Deus? Em um lugar que é honesto, doloroso e ainda cheio de esperança, a Igreja falhou tristemente, em atender as expectativas de seu Redentor. E ainda assim o Senhor não se afasta de seu povo. Ele ainda o suporta, não por qualquer bondade encontrada neles, mas para que seu nome não seja desonrado diante dos inimigos da verdade e da justiça. Deus não fica com sua Igreja porque ela merece. Ele fica porque seu caráter está em jogo. Porque o inimigo celebraria se Deus abandonasse seu povo. Porque seu amor não depende de nosso desempenho. E aqui está a verdade que todo crente precisa ter em ambos os sentidos, irmãos. A igreja militante não é a igreja triunfante, e a terra não é o céu. A igreja é composta de homens e mulheres imperfeitos e errantes que são apenas aprendizes na escola de Cristo para serem treinados, disciplinados e educados para esta vida e para a vida futura e imortal. Se você entrar em uma igreja esperando perfeição, sairá decepcionado. A igreja na terra é um hospital para pecadores, não um museu para santos. É uma igreja em guerra com o pecado, com o erro, com seus próprios fracassos. Esperar que ela se pareça com a igreja no céu é como esperar que um soldado no meio da batalha se pareça com um soldado em um desfile de vitória. E ainda assim não há necessidade de duvidar, de temer que a obra não tenha sucesso. Deus está à frente da obra, e Ele vai pôr tudo em ordem. Se as questões precisarem de ajustes na liderança da obra, Deus cuidará disso, e trabalhará para corrigir todos os erros. Temos fé de que Deus levará o nobre navio que leva o povo de Deus em segurança ao porto. A igreja, por mais fraca e defeituosa que seja, é o único objetivo na terra sobre a qual Cristo concede sua suprema consideração. Ele a observa constantemente e com solicitude, e a fortalece com seu Espírito Santo, estando certo disto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:3. Mas a paciência de Deus não é uma permissão para permanecermos acomodados. Não é uma licença para continuarmos fracassando e presumir que tudo dará certo. Há um ajuste de contas. Chegando na balança do santuário, a igreja deve ser pesada. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que teve e, se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que Cristo lhe concedeu, a um custo infinito, se as bênçãos conferidas não a qualificaram para fazer a obra que lhe foi confiada, será pronunciada sentença considerada insuficiente pela luz concedida, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. Mais luz significa mais responsabilidade, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. A história de Israel é um aviso que não pode ser ignorado. Tiveram a maior luz de sua época. Eles tinham o templo, os profetas, a lei e a presença visível de Deus, e rejeitaram tudo isso. Sua rejeição final como nação foi o resultado de sua própria descrença, autoconfiança, impenitência, cegueira de mente e dureza de coração. Em sua história, Deus levantou um sinal de perigo para cada geração que se seguiu. Tome cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que o afaste do Deus vivo, pois nos tornamos participantes de Cristo, se guardarmos firme até o fim a confiança que tivemos no princípio. Hebreus 3:12-14. Mas a promessa ainda está lá.
brilhando através do aviso como a luz do sol através de nuvens de tempestade. A menos que a igreja, que agora está sendo fermentada por sua própria apostasia, se arrependa e se converta, ela comerá do fruto de suas próprias ações, até que se abomine. Quando ela resiste ao mal e escolhe o bem, quando busca a Deus com toda a humildade e alcança sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé apegando-se às realizações preparadas para ela, ela será curada. Ela aparecerá em sua simplicidade e pureza dadas por Deus, separada das complicações terrenas, mostrando que a verdade a libertou de fato. A porta ainda está aberta, o convite ainda está de pé. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2. A história não termina em fracasso. Nunca termina com Deus. A obra logo terminará. Os membros da igreja militante que se mostraram fiéis se tornarão a igreja triunfante. Todo crente que permanece na luta, que se recusa a abandonar a verdade, mesmo quando a igreja ao seu redor é imperfeita, que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus mesmo quando isso lhe custa tudo, sairá deste campo de batalha para a vitória eterna. As obras de Satanás nunca triunfarão. A vitória acompanhará a mensagem do terceiro anjo. Assim como o capitão do exército do Senhor derrubou os muros de Jericó, também os guardadores dos mandamentos do Senhor triunfarão, e todos os elementos opostos sejam derrotados. A questão nunca foi se a igreja de Deus triunfará, ela triunfará. A questão é se você e eu estaremos entre aqueles que triunfarão com ela. A vida de Cristo foi uma vida carregada com a mensagem divina do amor de Deus, e ele ansiava intensamente por transmitir esse amor aos outros em grande medida. A compaixão irradiava de seu semblante, e sua conduta era caracterizada pela graça, humildade, verdade e amor. Cada membro de sua igreja militante deve manifestar as mesmas qualidades se quiser se juntar à igreja triunfante. Esse é o padrão, esse é o convite. Graça, humildade, verdade e amor. A igreja de Deus não é perfeita? Nunca foi. Ela está marcada, maltratada, lutando e às vezes tropeçando no escuro. Mas é dele. E ele não desistiu. Em uma das últimas mensagens já entregues a este movimento, essas palavras ressoaram. Sinto-me encorajado e abençoado ao perceber que o Deus de Israel ainda está guiando seu povo e que continuará a estar com eles até o fim. Até o fim. Não até que as coisas fiquem difíceis. Não até que a igreja decepciona mais uma vez. Até o fim. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. O trono está esperando. A batalha está quase no fim. E o capitão da nossa salvação nunca perdeu uma guerra. No próximo episódio examinaremos a vida devocional do remanescente. Não se trata de ritual. Não se trata de seguir movimentos religiosos. Trata-se de sobrevivência. Chegará o tempo em que somente aqueles que têm uma conexão viva e genuína com Deus conseguirão permanecer de pé. E chegará o tempo em que ninguém poderá tomar fé emprestada de outro. Você precisará de sua própria experiência com Deus. Você precisará de sua própria âncora na tempestade. Como construir esse tipo de vida devocional? Quais práticas são essenciais? Quais erros você deve evitar? As respostas podem surpreender. Não perca!